Se você tem medo de não vender suas peças de costura criativa, você precisa assistir isso aqui e ficar comigo até o final dessa live, porque eu tenho certeza que eu tenho bastante coisa importante para falar para você aqui e que vai mudar um pouquinho aí o jogo na sua cabeça, tá certo? Então, gente, olha só. Primeiro lugar, o que é medo de não vender peça? Ai, Renata, eu tenho medo de produzir um monte de peça de costura, ficar lá trabalhando por dias seguidos, gastar dinheiro com os tecidos, aviamentos, com todos os materiais que eu tenho e não vender essas peças. Medo é uma coisa assim que às vezes parece pequena e às vezes parece gigantesca. Claudineia, bem-vinda, querida, boa noite. Então, a gente fica pensando assim, né? Ai, que medo que eu tenho. Às vezes a gente fala, eu tenho um medinho ali pequeno de vender. Às vezes esse medo vira um bicho de sete cabeças, né? Toma conta da gente, deixa a gente desesperada, a ponto de impedir que a gente corra atrás dos nossos sonhos e faça aquilo que a gente gosta de verdade por um medo de uma coisa que ainda não aconteceu, que eu ainda não faço, né? E o que não é esse medo de vender? Quando você fala assim, eu preciso ainda aprender a costurar, eu não sei passar nem linha na agulha, então, como eu acho que é demorado, eu acho que vai demorar muito para eu conseguir vender, vai demorar para eu aprender, ou então toma essa atitude e fala, eu não vou vender porque eu não sei costurar, tá tudo decidido e eu não faço isso, né? Então, assim, isso não é medo de não vender as peças, isso é uma desculpinha que você está dando para você mesma, porque você está aí num certo lugar confortável, né? Tem lá a sua rotina, já tem o seu trabalho, tem as suas atividades, suas atribuições. E aí, o que acontece com tudo isso? Você coloca esse medo de não vender para a sua situação ali atual e parece que aquilo vira uma verdade absoluta gigantesca e que aquilo não serve para você. Então, eu queria deixar bem claro que são duas coisas diferentes, né? Então, eu tenho medo de não vender. Por quê? Porque eu tenho vergonha de vender, porque eu não sei colocar preço nas peças, porque eu não sei como é que eu faço para vender as coisas. Eu tenho que abrir uma loja, eu tenho que ter um quiosque no shopping, eu tenho que ir para a pracinha na feira de artesanato. O que é? São coisas mais concretas diante de uma realidade, de uma pessoa que quer fazer costura criativa para poder ter uma renda extra na vida e ganhar pelo menos 2.000 ou mais no mês. Existe uma diferença bem larga entre ter medo de não vender e não vender efetivamente. Sabe aquela palavrinha que está sendo muito dita ultimamente, principalmente nesses últimos 2 anos, que virou a vida da gente de ponta cabeça, a chamada ansiedade. O que é ansiedade, gente? É você sofrer por antecipação com alguma coisa que ainda não aconteceu, né? Rúbia, bem-vinda, querida, boa noite. Então, você fica lá, só pensando, ai, eu adoro costura, eu adoro aquele monte de tecido colorido, monte de estampa bonita, ficar ali brincando de fazer as composições, escolher os materiais, e aí ver transformar um pedaço de pano numa bolsa linda, num jogo americano maravilhoso, em deixar a cozinha maravilhosa, e daí oferecer isso para as pessoas, e aí as pessoas vão se encantar com essas peças, porque a casa delas vai ficar mais bonita, ela vai receber as pessoas com uma mesa harmoniosa, vai ficar super feliz, elas vão ficar felizes porque compraram de você, você vai ficar feliz porque elas também estão felizes com aquilo. Então, quando eu tenho a intenção de costurar, e aí eu não sei como é que vai ser essa costura minha, e aí eu fico assim, ai,
Será que vai ficar boa a minha costura? Será que as pessoas vão gostar da minha costura? Então, eu tenho este medo de não vender, porque se as pessoas não gostarem da minha costura, não gostarem do que eu estou fazendo, realmente existe um medo. E esse medo nada mais é, e é natural, gente. Eu não estou aqui querendo crucificar vocês, longe de mim, e não estou aqui julgando ninguém, não. Eu também já passei por essa situação, já tive muito medo, e vou até adiantar aqui para vocês: o medo faz parte da nossa jornada. Ele ajuda a gente a não cometer loucuras, né? Então, ó, gente, tá passando carro. Vocês ouvirem aí que tá passando caminhão que tá vendendo morango, tá bom? Daqui a pouquinho. Esse não tem vergonha. Esse não tem vergonha. Ele bota a boca no trombone, literalmente, e tá lá vendendo o métier dele, né? Eu já tive muito medo, né? E não quer dizer que a cada vez que eu invento de fazer uma coisa nova no meu negócio, tem lá um negocinho, fala assim, nossa, será que o pessoal vai gostar dessa bolsa nova, desse material novo, dessa estampa? Ai, essa bolsa abre diferente, será que as pessoas vão encarar isso numa boa? Então, assim, se a cada vez que eu for lançar um produto novo no meu ateliê de costura eu ficar com medo, eu nunca vou ter produto novo nenhum. Porque no medo de ninguém comprar, o que acontece? Eu não faço e fico sempre naquela mesmice, naquela zona de conforto, que um dia vai começar a cair a minha renda, né? Então, se eu ganho lá 2.000 ou mais um pouquinho com a costura criativa, se eu tenho essa renda extra na minha vida, o que vai acontecer? Um dia cai, porque eu fiquei naquela zona de conforto, porque eu estava com medo, aí as pessoas já vendem essas coisas mesmo aqui, então tudo bem, eu vou ficar assim e tá tudo certo, vamos desse jeito, né? Quem sabe um dia eu perco esse medo, e aí fica de novo com aquela ansiedade, jogando o problema para frente, vivendo a ansiedade do futuro. Isso que eu estou falando para vocês, existe uma diferença entre você ter o medo de não vender de verdade do efetivo não vendi, né? E aí, qual é a diferença? Eu podia estar com medo do produto novo, mas eu fui lá, fiz e coloquei à venda. Eu tinha vergonha de aparecer na internet aqui, pegando um produto meu, né? Sei lá, eu faço mochila, então eu vou lá, faço um vídeo mostrando essa mochila, mostrando que ela tem um bolsinho aqui na frente, ela abre aqui no meio, ela tem alças reguláveis, ela tem um forro impermeável, eu mostro tudo, eu posso fazer tudo isso, mas eu tenho vergonha de aparecer, mas eu fui lá e dei um jeito de botar um monte de fotos, escrevi um textão lá no post, e aí, o que aconteceu? Eu não vendi, né? Então, é diferente quando a gente não vende do que quando a gente vende de verdade.